Recentemente eu comecei a falar de Salomão, né? Eu que escrevi esse livro, fez muito sucesso. Esse livro é meu. Teve 2 edições, vendeu em várias editoras de Amazon, Americanas, enfim, Casas Bahia, Magazine Luiza. Vendeu bastante Mercado Livre, editora, várias editoras revenderam ele. Ele é da Anubis, o Marcelo Aquaroli, que editou ele, pediu para escrever ele. Eu fiz uma versão minha, porque como sempre eu digo, você tem que ver a sua ancestralidade aqui. Os grimórios antigos, tem gente que compra um grimório, teve várias pessoas dizendo, não, essa versão aí tentou abrasileirar e tal. Eu tentei adaptar a magia brasileira. Você compra um grimório antigo, é o Leguimeton. Você acha que aquelas magias antigas, colocadas pelas ordens iniciáticas, dizendo que era de Salomão, chave de Salomão, elas funcionam com você? Elas não funcionam, não. As configurações astrais de hoje são outras, a cultura de hoje é outra, a espiritualidade é outra, a ancestralidade é outra. O que você vê nos pantáculos, nos conceitos, nas imantações, né, nas magias, aqui eu falo até do Testamento de Salomão, eu inseri nele, nos outras versões desse Grimório não tem não. Aqui eu fui buscar o Testamento de Salomão, eu coloquei aqui nos primeiros capítulos dele falando com o filho Roboão, né? Fui buscar o Testamento de Salomão. Não precisa você comprar o Testamento de Salomão e as clavículas. Nessa versão que eu fiz, tá aqui o Testamento de Salomão. A maior parte dele aqui eu inseri aqui dentro, né? Que essa é uma versão do Matters que da Golden Dawn, aquele estudo que ele fez com o Crowley, que é a versão, na verdade, a melhor, que eu achei, a mais famosa, e eu dei a minha interpretação dos horários de fazer os pantáculos, tem todos os pantáculos aqui, né, sobre os anéis, eu coloquei as partes principais e não coloquei aquela baboseira de demônios que tem no Leguelemeton, que tem na chave maior de Salomão e outras versões que tem aí. Aquilo é baboseira. Aqueles 72 demônios, aquilo é invenção de ordem iniciática, né? Demônios inventados, nomes inventados, tem ali os clássicos, Asmodeus, Baal e tal. Aquilo é baboseira, baboseira. Mas as pessoas gostam daquilo, os satanistas, os que fazem esse, que chamam agora de quimbanda, que não é quimbanda, eles gostam muito de usar esses demônios, essas invocações. O importante é você invocar. Salomão invocava a luz. Essas coisas de que Salomão dominava demônio para construir o templo, isso é mentira. Eu fiz um estudo muito grande sobre Salomão para escrever esse livro. Além das chaves, dos pantáculos, eu também estudei muita coisa sobre o templo, sobre maçonaria, sobre Salomão tem ligação com maçonaria, que é um outro mito, é uma outra mentira, não tem nada a ver com maçonaria. Aquelas duas testemunhas, Irã e Abife, que eram maçons e tal, que projetaram o templo. Aquilo é mentira, eram 2 reis que ajudaram ele a fazer o templo, eram arquitetos. De que demônios foi que carregaram as pedras, que um inseto, um verme que cortou as pedras como se fosse um raio laser. Tudo isso é lorota. Mas, se você quiser ver, você comprar, ainda tem ainda livrarias Amazon, ainda vende. Ficou uma versão muito boa mesmo, capítulo aqui, ó, falando dos pantáculos, dos horários para você fazer um anel, tem muita indicação que eu coloquei aqui sobre astrologia, que outros autores não tinham conhecimento da astrologia, eu coloquei, né? Mas o que eu queria falar aqui era de Salomão. Você abre a internet e você vê muitos vídeos agora feitos com inteligência artificial, um rei poderoso, né, que dominava djinns, que dominava demônios. Como eu disse, a história real esmaga a fantasia. Você tem que ver a realidade. Salomão, ele era uma pessoa, ele não se sentia sábio. Ele orou ao sagrado para ter sabedoria, que ele não era o preferido para reinar. O povo achava ele até um idiota. Achava que ele não tinha capacidade. E os irmãos dele queriam tomar o trono. Ele teve que matar um irmão que queria tomar o trono dele. Que, aliás,
Davi também matou mais que um. Absalão, que era o verdadeiro herdeiro. Bom, não vou falar muito de Davi, porque senão o vídeo fica muito longo. Mas Salomão tinha um conhecimento divino. Ele não precisava de demônio, não precisava de Asmodeus para dar conhecimento a ele, de aprisionar demônio, coisa nenhuma. Nem de anel ele precisava. Se fala muito no selo de Salomão, é uma invenção para interligar a estrela de Davi, né? Que é um outro vídeo que eu vou fazer aqui sobre a estrela de Davi também, desmistificando essa estrela de Davi, que Rabino gosta de vender curso e falar coisas aí, baseado na Midrashim, que é anotações de rabinos, coisas que eles pensavam na cabeça deles, que eles tentavam interpretar, que não tinham na Bíblia, e eles tentavam complementar, assim como a Talmud, que tem muita mentira sobre Jesus. Tentaram desqualificar Jesus de todas as formas no Talmud, né? Então, não leve muito esses livros em conta, não. Que o Sefer Zeirah é um livro de Abraão, nada disso. A Cabala é da Idade Média para cá. Coisa inventada. Eles gostam de desqualificar coisas dos outros, mas é a mística judaica, assim como o sistema Yorubá do Ifá é a mística do Yorubá. Né? Mística. A mística é desenvolvimento de médiums, de profetas, um pedaço aqui, um pedaço ali, não tem um sistema perfeito que caiu do céu montado, que você não pode questionar nada, não. Mas voltando a Salomão, ele não era esse sábio extraordinário, ele se sentia incapaz, tanto que ele sentia que ele foi buscar auxílio. E depois que ele conseguiu auxílio, ele não foi o sábio que os rabinos dizem que ele é, não, que ele é na história, que ninguém sabe nem se ele existia. E o nome dele era Gedidias. Não era Salomão, era Gedidias. Salomão é uma espécie de nome iniciático que ele ganhou depois, que os rabinos dizem hoje que é uma variação da palavra Shalom, né? Paz, bênção, graça, enfim. Mais interpretações, tem um livro aqui, que outra hora eu vou fazer uma resenha sobre ele, que fala também que é uma interpretação que vinha do indo-europeu de Shalom, né? Ou Shamon, Shalomon, de Sol e Lua, né? Uma conjunção de Sol e Lua, consciente e subconsciente, enfim, uma configuração que ele fez. Mas por isso que eu não coloquei nas cravículas os nomes de 72 demônios, essa história de que ele prendeu jeans. O que ele fez, ele usava e interpretava, eram 72 signos sagrados de luz, de anjos, que depois as ordens tentaram interpretar os seus gênios opostos. E aí inventaram essa história que ele aprisionava demônio, que ele aprisionou Asmodeu e tudo mais. Bom, mas assim como eu fiz no vídeo do Ifá, vamos falar das contradições. Salomão era sábio. É o homem mais sábio. Ele mandou partir uma criança no meio para a mãe se manifestar. E assim ele fez um julgamento que é falo até hoje, é usado no mundo até hoje. É o que os rabinos dizem, né? Se você for ver as mães de hoje, mãe que vende filhos para o tráfico, mães que matam os filhos, mãe que entregam filhos que abandonam na lixeira, nem sempre esse julgamento que ele fez naquela época iria dar certo. Ele teve intuição e deu certo, não sabe se deu certo em todos os julgamentos que ele fez, porque a Bíblia fala pouco sobre ele. Mas, se ele fosse o sábio que os rabinos dizem que ele era, ele não teria cometido tantos erros, por exemplo, com mulheres. Ele não foi julgado por isso. Ele foi julgado, por exemplo, por se envolver com estrangeiras e, segundo a Torá, essas estrangeiras cultuar deuses estranhos, fazer altares para outros deuses e fazer ele adorar outros deuses, né? Que eles se incomodam muito mais com isso. Essa ciumeira, isso é invenção de rabino. A gente vê profetas pedindo, implorando a Deus. Acho que era o profeta Jonas um dia, ele chorava no chão, pedindo que Deus castigasse um povo lá, porque o povo não queria cumprir o que ele dizia, como ele pregava. E aí ele dizia, Deus, você não vai punir, Deus. Mas eu não vou punir o povo por isso, eles têm direito de escolher, e ele queria, porque queria que Deus punisse. A mesma coisa, eles ficavam buzinando no ouvido de Salomão, e queria que Deus o punisse, porque tinha um ciúme que ele se envolvesse com outra religião, fundasse outra religião e tirasse a mordomia que eles tinham, que até hoje, rabino, padre, levita, enfim,
esse povo todo vive com as mãos finas sem trabalhar igual as outras pessoas comuns. Então, eles sempre estavam buzinando. Ah, Deus falou isso, Deus falou aquilo. É para você mudar aquilo. Não se envolva, faça um templo, faça isso e aquilo para unificar o povo, para controlar através da fé, que é muito mais fácil você controlar através da religião do que você decretar um decreto. Salomão decretar um decreto e dizer assim, é porque eu quero que faça isso. O povo se rebelava. Mas se ele dissesse assim, o Senhor me disse que é para fazer isso e aquilo, os dogmáticos, sectários, os fanáticos, iam fazer das tripas coração para atender. Então, muitas coisas que estão na Bíblia, não foi Deus. Ah, Deus puniu porque ele se envolveu com a princesa que tinha uma religião estrangeira. Isso era o ciúme dos rabinos, com medo de outra religião se fortalecer, o Estado se dividir e ter outros templos. Não queriam um Estado laico. Eles queriam que todo mundo cumprisse aquilo ali, senão aí já havia uma profecia. Ah, porque o Estado vai desmoronar. O que fez desmoronar o Estado foi Roboão, que era um psicopata e que era estulto e que não tinha nada de sábio. Outra contradição, se Salomão fosse sábio, ele sabia no mínimo criar os filhos e educar os filhos. Ele não soube criar nem o seu herdeiro sucessor, né? Então é outra coisa que a realidade, como eu disse, sempre esmaga a fantasia, as mentiras, as coisas que ficam super endeusadas, é o mago mais poderoso de todos os tempos. Tanto que não fala para nenhum profeta, ninguém fala na Bíblia. Tem uma citação de Jesus expulsando demônios, segundo Flávio José, também historiador do primeiro século, fala isso, um historiador, de expulsão de demônio, e que Jesus fala no Novo Testamento, aqui está alguém que é superior a Salomão, querendo ter uma alusão de que Salomão expulsava demônios, ele expulsava as sombras e não aprisionava, usava para fazer o mal, para dominar. Pois bem, então, e o final de vida dele foi patético, tanto que dos livros que diz que ele escreveu, o Provérbio, por exemplo, que ele estava no auge da juventude, ele fala ali com propriedade de muita coisa. Depois tem o livro dos Cânticos, né, que ali são metáforas, são alusão, por exemplo, do casamento do Espírito Santo com a sabedoria. Enfim, tem muitas interpretações teológicas. E o Eclesiastes, que é um livro que para muitos é triste, é negativo, vamos dizer assim, um livro que diz que tudo é vaidade, que não... Enfim, há muita interpretação sobre o livro dele, e é ali que ele já está cansado, quando ele escreve Eclesiastes. Mas você não vê esse super sábio que é falar do futuro, do que nós ia viver hoje, enfim. Ele era uma pessoa que tudo indica que era um pesquisador. Ele queria saber do que se passava no Oriente. Ele falava com a rainha de Sabá que na Índia fazia isso, que não sei aonde fazia aquilo. Ele era uma pessoa bem informada. Mas não era uma sabedoria extraterrestre, de criar uma coisa sobrenatural. Demorou anos e anos para fazer o tempo. Outra coisa que provavelmente é uma coisa inflada, né, super acrescentada, é sobre a riqueza de Salomão, as minas do rei Salomão, que todo mundo, eu vejo documentário aí no History, no canal, que ainda vão achar que está escondido não sei aonde. Ninguém esconderia um tesouro tão grande, todo mundo escavacando tantos séculos e nunca ter achado, né? Outra coisa, se tivesse essa riqueza toda, ele não teria escondido, não. O filho saberia. O filho queria essa riqueza, os herdeiros queriam essa sabedoria. Eles saberiam onde estava. É sempre essa história, que a arca está escondida, o anel está escondido, e que o tesouro de Salomão está escondido, e que não sei o que mais está escondido. Outra história que os rabinos inventam, a sabedoria da Torá, sabedoria visível, e tem uma sabedoria oculta que só os rabinos conhecem, porque eles querem vender curso, para dizer que eles sabem um segredo que só eles sabem. Então, o que se chega à conclusão estudando Salomão? Ele que era uma pessoa sábia, mais sábia do que os outros reis da sua época, e só. E que foi um bom governante, até certo ponto, porque quando estava fazendo o templo, ele aumentou a carga de impostos e o povo estava muito satisfeito. Se ele fosse tão rico e tivesse esse poder sobrenatural, ele não precisava extorquir o povo, abusar tanto do bem-estar do povo, ter tanta concubina, ter tanta princesa e se exceder a os prazeres carnais como ele se excedeu. Então ele não era sábio, como dizem,
nem era rico como diziam, ele teve que extorquir o povo de muitos impostos para fazer o templo. Aí tem aqueles trechos que traziam 600 e tantos talentos de ouro de não sei da onde, mirra de não sei de onde, que os escudos eram de ouro, mas era uma província pequena, Israel sempre foi pequeno, foi um grande reino naquela época na região, porque os outros reinos também eram pequenos, tinha cidades pequenas que tinham um rei, mas não era lá essas potências todas. Então, esse tesouro de Salomão provavelmente não existe. É mais uma das que está aí de um tesouro espiritual, tem alguma coisa a ver com espiritualidade. Agora que ele entendia de astrologia, assim como Abraão, ele deve ter herdado conhecimentos, alguma coisa que veio do tempo de Abraão, que Abraão era astrólogo, né? Os rabinos tentam negar, mas ele era astrólogo. A gente vê essas inclinações dele, de Isaac, que estava no pôr do sol, contemplando o céu e tal, que eles tentaram tirar. Eles tentam desqualificar a astrologia, mesmo que eles usem a árvore da vida e toda essa mística de Gemátria e tudo, e tentem interpretar o nome de Deus. Que o nome de Deus vai ser um outro vídeo que eu vou fazer. Mas, para concluir, Salomão, ele era um mago, assim como Melquisedeque foi, assim como Moisés foi. Né? Por isso o cajado de Moisés, que eles tentam negar. Os evangélicos, não era maga não, era um poder divino. É uma magia sagrada. Um mago, ele tem poder divino. E Salomão era um mago. Não usava demônio, não escravizou demônio. Tudo que ele conhecia línguas sagradas, sobrenaturais, até a linguagem dos pássaros, que eu cito aqui no livro. Né? Essa história de voar em tapete voadores, ou até ficar invisível. Conhecimentos sobrenaturais que ele tinha, independente de ter anel. Voltando à questão do anel, muita gente pensa que se fizesse um anel, mesmo que conseguisse o selo do anel e moldasse um anel, como Sauron fez no livro de Tolkien, que teria o poder sobrenatural de Salomão. Não é assim que funciona a magia. Se você pegasse o cajado de Moisés, você não ia fazer nada com ele. Nada. A magia é dada para uma determinada pessoa. Assim como muita gente faz iniciação em Fá hoje, achando que vai virar um grande mago, um grande babalaô, quem é babalaô já nasce escolhido, já nasce pronto. Tem gente que nem se iniciou e conhecia uma pessoa que ele botava a mão e dizia tudo que você tinha doença e curava muita doença. Ele não tinha iniciação em Fá, não tinha nada. Ele, da cabeça dele, ele fechava os olhos e ele tinha visões. Então, as pessoas pensam que vendem curso na internet de um alfabeto que não existe, que é o alfabeto enoquiano, é uma invenção de John Dee e o Keller. É uma invenção que não são anjos. É a língua dos anjos. Não é. Não é alfabeto angelical nem enoquiano, coisa nenhuma. É tirado, eu já fiz um vídeo aqui falando, de um grimório antigo desconhecido. Tem um vídeo aqui no canal falando. E ele fez esse alfabeto para dizer que é o enoquiano, mas não é. É uma língua desconhecida que pode até invocar seres sobrenaturais, demônios ou qualquer outra coisa do tipo, mas não são anjos. Os anjos não iam descer para revelar a ele, porque ele era o conselheiro da rainha, o astrólogo da rainha, contando tantos para frente, tantos para trás, uma letra e tal, para adivinhar o número do anjo. Isso é misticismo, ocultismo da moda, assim como essa história de magia do caos e não sei o que, tudo inventado para lá. Essas ordens iniciáticas querendo fazer modismo. Mas para concluir que o vídeo já está longo, Salomão, ele era um mago, não escravizou demônios, não usou demônio para fazer o templo, porque o templo é sagrado, senão não podia ser feito nem pela mão de qualquer pessoa. Imagine por demônios, um lugar sagrado, demônios botar a mão. Porque tem uns manipuladores aí que gostam de dizer, não, era jeans, era daimons, tentando dar outro significado. Demônios. Aquela lista que tem lá no Legemeton, né, no Asmo, na outra versão lá que me esqueci o nome agora, da Chave de Salomão, as Goétia, aqueles são demônios, muitos inventados, muitos forças da natureza, outros demônios antigos, outros demônios de ordens iniciáticas. Salomão nem teve conhecimento daquilo, ele não ia mexer com essas coisas sobrenaturais, senão Deus cismava com ele e tirava todo o poder dele, que tudo lá tinha um ciúme. Se ele tivesse praticando esse tipo de magia, se os rabinos não queriam nem que ele se envolvesse com princesas que cultuavam outras coisas, imagina se querer
ele com um anel dominando demônios, né? Como eu disse, a realidade sempre desmente a fantasia, aquelas mentiras que tem no Talmud, que tem na Midrash, coisa inventada por rabino para vender curso. Ele não usou demônio para fazer templo, demorou para fazer. Se fosse, ele fazia rapidinho, demorou. Ele pedindo dinheiro para o povo, aumentando impostos, criou muita insatisfação com o povo. Não tinha a riqueza que diz que ele tinha. Sobre o anel não se sabe se ele tinha, aquela história que desceu Gabriel, uns dizem que é Gabriel, outros dizem que é Miguel, para dar um anel a ele. Dando o poder sobrenatural, ele não precisava de anel. O anel é só um artefato. O poder mental dele espiritual, que nem Moisés não tinha anel. Ele tocava na rocha, saía água, ele usava um cajado, mas não era o cajado que tinha o poder. Ah, tem os 72 nomes do anjo no cajado. Besteira, não fala nisso. Tanta gente que estava lá, ninguém citou isso, nenhum profeta citou isso. Ah, é porque é o conhecimento oculto dos rabinos, é o livro oculto. Balela para vender curso. Eu já lhe disse, não caia nessa. A realidade esmaga a fantasia. Moisés vagou 40 anos por o deserto, muitas vezes ele nem sabia para onde ia, ficava perdido, orava, pedia um direcionamento e demorava de vir. Não é assim não, fica parecendo que as coisas tudo facinho, que Moisés achou tudo fácil. Ele começou a ser guiado pela coluna de fogo que protegia eles no começo, nos primeiros anos. Depois, eles se sentiram perdidos sem saber para onde que ia. E Salomão, ele tinha muito conhecimento nos primeiros anos de reinado dele, depois que ele começou a abusar de tanta mulherada, porque os rabinos antigos não pegaram muito no pé de Salomão, tentaram adorar a pílula, como no caso de Davi com Batseba, tentaram passar um pano naquela história. Na história de Salomão, ele era sábio e tal, ele estava fazendo acordos, não, era luxúria, é porque ele queria pegar toda a mulherada. Então, a partir do momento que ele abusou da parte luxuriosa, ele foi perdendo poder, por isso que ele teve um final de vida muito simples, muito patético. O filho, um psicopata que herdou o trono e destruiu. E foi a partir da fundação de Davi, que fundou o judaísmo, que começou a desmoronar, porque a vontade de Salomão e de Jacó eram 12 tribos em harmonia, era o número 12. A bênção era para os 12 tribos, que tem manipulação naquela bênção de Moisés e na bênção de Jacó, para exaltar mais a tribo de Judá, mas aquilo a gente imagina que foi colocado depois do desterro da Babilônia, que foi quando começou a organizar a Torá, quando começou a organizar muitos contos e mitos, e quando começou a surgir, a partir de Ezequiel, a Cabala, né, que também é uma coisa nova, mas a Cabala, como é hoje, é da Idade Média do século XVI para cá, mais propriamente do século XVIII para cá, que é como a gente conhece hoje. Então, Salomão, ele não é o sábio que se dizia. Era um grande homem, juntou riqueza, fez nome, entrou para a história e tal, conseguiu muitas coisas, tinha poder sobrenatural, tinha muita sabedoria na época, mas muito longe de ser o que dizem, o que os rabinos dizem sobre ele, tanto sobre a riqueza como sobre a sabedoria. E não teve isso de dominar demônio, nada disso. Isso tudo é lorota. Quem quiser conhecer mais, eu indico aqui, eu falo sobre o Testamento de Salomão e dou a minha visão sobre ele e sobre as chaves, que não são de Salomão, né? Não é, apesar de estar as clavículas de Salomão, são feitos, catalogados por mestres de ordens iniciáticas. É claro que a partir de pergaminhos e de ensinamentos atribuídos à magia salomônica. Mas o original de Salomão, ninguém nunca achou nenhum pergaminho original, nunca achou nada original dele. Então, quem quiser ler, ficou uma boa versão, não é porque eu escrevi não, mas vendeu a primeira versão, a primeira edição e vendeu a segunda, e inclusive eu falo aqui até do Testamento de Salomão. Então o vídeo já está grande. Deixe seu comentário, se você concorda, se você discorda, o que você sabe sobre Salomão, o que você já leu sobre Salomão. Respeitosamente, comentários sem xingamentos, sem nada. Você pode discordar, pode concordar. Eu aceito a opinião de todos. Shalom a todos.